convocar alguém para serviço prefeito. Mas, como eu sempre prego a vontade popular, como eu sou democrata, não achei conveniente eu, Vigarino, indicar o nome de dois para prefeito. O ministro foi feita uma pesquisa e ele está aí o vencedor, está aí nosso adversário, esteio do nosso partido, batalhador incansável em todas as conversas políticas desde o princípio, ao qual rendo minha homenagem e devo muitos favores, porque foi por esta dupla que eu fui apresentado como candidato prefeito popular. E aqui estou, já na reta final do meu mandato, prestando o meu serviço à população do Paraná. Sei que não correspondo com 100% da expectativa do nosso povo, porque isso é possível, mas dedico todo o meu esforço e todo o meu empenho e toda a minha vontade de trabalhar por este povo, porque este povo merece, é um povo incansável e que a qualquer momento que é convocado, ele se apresenta para a luta, com vigor e com amor pela causa. Temos aqui os nossos candidatos a vereadores. São homens destinados a trabalhar. Uns que já eram do nosso partido e outros que eram de outras fileiras e que vieram para nosso partido, para nosso grupo, nosso time. Vieram porque viram o nosso trabalho, o trabalho de luta social, o trabalho que realmente cabia ao seu espírito. E foi assim que eles chegaram junto de nós com uma proposta de trabalho. E aí estão prestando os seus serviços de acordo com as normas da nossa filosofia política, aos quais eu quero deixar um agradecimento e dizer que estou à sua disposição dentro das minhas condições dos meus amigos. Desde o momento de grande alegria, eu gostaria de agradecer a turma da administração que, reconhecendo o seu porquê, o meu trabalho, o meu esforço, fizeram uma pesquisa
em busca do nome para buscar os esportes dentro da vida. E ao qual terra do novo. Me renderam esta homenagem, mesmo que eu não seja o merecedor. Porque isto é uma obra muito desejada pela sociedade mariana. E eu tinha que resgatar esta dívida, porque na minha campanha, uma segunda vez, reunido no mais de 400 jovens, eu tinha uma preocupação, porque eu sabia que não tinha condições de oferecer-lhes, de retribuir aquilo que eles estão fazendo comigo. E eles me disseram que a única coisa que exigia de mim, se eu ganhasse as eleições, era um clube em Guarani, um clube em Catapora. Como Pedro havia construído a base desse prédio e por falta de recursos havia parado a construção, eu resolvi em 1990 reiniciar a construção desta obra, dando a expansão para a área da sede, onde se construiu um campo, parque infantil, uma lanchonete, para completar esta obra, que foi um sonho e teve princípio no governo que ele construiu. E aqui estamos entregando à sociedade paraibana esta obra que foi realizada com muito esforço e muito sacrifício. Obra que me custou momentos de preocupação e até mesmo de sono, porque muitas vezes eu vi chegar nas contas para pagar, e eu tinha que saldar os compromissos e não tinha recursos. Mas com fé em Deus, eu segui em frente, confiando naqueles que aqui trabalharam e derramaram o seu suor, que são os piseiros, os mestres de obras, os serventes, os eletricistas, pintores e parte da população que veio aqui também e trazer ideias e dar opiniões pelo engrandecimento e a beleza desta obra. Isso aqui não é uma obra só de fundamental, é uma obra construída com a sua vida de esforços e sacrifícios. É uma obra construída com muito amor e muito carinho. Esta obra é que faça uso dela, pratique o esporte, esqueça disso. Rejeite as drogas e abrace o esporte para o bem da sua saúde física e mental. Faça uso sem maldade, porque isto é importante. É muito bom ser jovem e usufruir dos seus direitos. Direitos estes, quando eu fui jovem, não tive condições de usufruí-los. Porque fui criado na zona rural, um ambiente de atraso e com poucas condições. Sonhava com essas coisas, sonhava com o esporte e o lazer, mas não tinha condições de participar. Porque na época, nem aqui no Paredama, havia sido oferecida à população água de esporte. E o que resulta de tudo isso é que, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, tornando-se uma estrutura cansada, fracassada e corrido pelo peso dos anos das preocupações, servindo até de cofre para guardar as relíquias do passado que são chamadas de salário. Aqui por entrega desta obra
ele disse: ó Caetana, querida cidade, minha mãe querida, quem me eduquei, deita em teu colo, tudo sei, uns anos fechando, tudo fechado. Veja ao frente tua mocidade, fica no teu nome, conheça a rua, e veja o teu povo com tanta verdura, e enaltecendo se fazendo obra. E hoje eu tenho esta grande obra como patrimônio da nossa cultura. Muito obrigado.
daqui a pouco vai dar uma filmada aqui, vai falar com os proprietários da lanchonete Banha Brasa, que está sendo inaugurada hoje também. Nós estamos aproveitando para falar com o seu João Abílio, ele que é mestre de obra, responsável por esse serviço aqui, juntamente com o Severino de Jogo. O Severino está doente, não pode estar presente na inauguração de hoje, mas nós estamos aqui com o seu João Abílio, e ele vai contar um pouquinho para a gente da luta que teve esses anos todos e o que é que ele está achando desse trabalho concluído agora. Bom, eu da minha parte estou muito satisfeito, infelizmente um pouco triste porque o meu colega está doente, né? Mas eu junto com ele fizemos o que pudemos. Né? Sinto também, peço até uma desculpa geral, porque a obra não está concluída totalmente, 100% para dar uma coisa, mas se Deus quiser, daqui um dia 30 nós chegamos. E muito contente, não sei se pensar que mas pelo serviço do prefeito, do povo da Casa da Cultura, vocês todos, incentivaram tudo, juntou vontade com boa vontade e graças a Deus chegamos lá. Seu João, o tempo do serviço, quanto tempo para terminar? Olha, para falar a verdade, desde 88 começou aqui, depois parou. Mas aí ali também. Agora nós começamos novamente, faz mais ou menos um ano e meio, quase concluído. Ainda tem alguma coisa ali, mas nós chegamos lá, se Deus quiser. Tá bom. A gente vai falar agora com o proprietário da churrascaria Banha Brasa, um dos proprietários. Vamos dar preparando a carne agora. Na inauguração da boate churrascaria Banha Brasa, aqui no Centro de Lazer e Esportes, professor Vitalino Patriota. A gente vai falar agora com o Alex, ele que é um dos proprietários aqui da churrascaria. Alex, a churrascaria inaugurada hoje está toda lotada aqui. Tá cheio, né? Tá cheio. É super cheio. E que hora está atendendo o pessoal? Tá impressão às 6h30. Tá super cheio. Inclusive a gente tá falando pro pessoal que hoje a inauguração não dá pra atender muito bem, né? Você queria esperar nesse momento todo hoje? Não tava, tá super lotado mesmo. Tem quantas mesas aqui ao redor? Tem 20 mesmo. 20 mesas. Estão todas cheias. E tem gente querendo Tem mais. gente querendo mais. Tá bom, o que é que a lanchonete vai ficar servindo aqui, o horário de funcionamento, esse tipo de coisa? Bom, a lanchonete vai funcionar todos os dias, segunda a segunda, né? Aos domingos nós vamos fazer almoço, uma feijoada. Nós pretendemos futuramente chamar um grupo seresta aos domingos. Mas sempre renovar alguma coisa nova para continuar atender a população. Coisa diferente. Nós estamos aqui com o dono Ivanir, também aqui proprietário Mãe de Alex, proprietária da churrascaria Banha Brasa. Ivanir, como é que está a vida aqui hoje, na inauguração? Eu estou muito contente de estar inaugurando hoje a churrascaria Banha Brasa, apesar de muita luta. Não pude atender a todo mundo, né, porque é muita luta, pouca gente, mas apesar de tudo ainda não deu para todo mundo sair contente. Muito obrigado, Deus. Você vê como é na lata daqui, mas daqui a pouco você dinheiro, almoçando. Lá vai eu de costa. Viu aí, ó? Vou levar a fita lá pra frente. Estamos aqui com o Paulo, ele que é um dos... também colaborou com essa construção desse centro de esporte lazer, fornecendo material para a prefeitura. Paulo, você conhece tantas obras, conhece o esforço do prefeito, o que é que você tem a dizer sobre esse trabalho que está sendo inaugurado hoje? Em toda a região que eu conheço, esse é o maior investimento, é o maior ginásio que uma prefeitura com recurso próprio pôde fazer. Nós estamos aqui também com o vereador de Guaraci, Chico Torres, ele também está presente aqui nessa grande festa de inauguração do Centro de Lazer e Esporte, professor Vitalino. Chico Torres, o que você tem a dizer sobre essa festa que você fez especialmente para participar da festa? Quero dizer que é uma das maiores obras aqui do nosso país,
prefeito de Italina está de parabéns por essa obra que A gente está aqui na churrascaria Boi na Praça. A gente está aqui na festa de inauguração do Centro de Lazer e Esportes da churrascaria Boi na Praça. E aqui fazendo parte da festa, conhecido Dr. Soares. Dr. Soares, o que você está achando dessa festa, dessa obra inaugurada hoje? Eu acho que o povo de Paretama, com todo o Pajeú, está de parabéns pela obra magnífica, pela administração que Vitalino fez, junto com a senhora dele e com todo o grupo. E que não é só para o Paretão, mas todo o Pajeú está de parabéns hoje por tudo isso que nós estamos vendo aqui. Senhor Vitalino Patriota Neto como prefeito, vice-prefeito João Martins Feitosa, Comercial de Estivas Torres Limitada, apoio da Pitu, o melhor aperitivo do Brasil. 1992, aqui em nossa cidade, aqui do sertão pernambucano, já comprovado, e é o maior e o melhor São Pedro. Eu quero passar o microfone ao chefe do poder executivo deste município, ele que merece uma salva de palmas calorosa, Vitalino Patriota Neto. Amigo Sávio Torres, companheiro de luta de tanto tempo, amigo Chico Tulu, vereador deste município, pessoas aqui presentes que nos prestigiam e que nos têm dado tanta força no decorrer de anos de luta. Meus amigos, mais uma vez fazemos aqui em praça pública a abertura do São Pedro, na expectativa de o São Pedro deste ano ser o melhor e o maior do Pajeú. E acho que também o maior São Pedro de Tuparetama de todos os tempos. Digo assim porque pela primeira vez na história de Tuparetama recebemos, ou vamos receber no próximo sábado, uma das maiores e melhores atrações do nosso Brasil, a Banda Mel da Bahia. Esse era um desejo da sociedade jovem de Tuparetama. Graças a Deus, primeiramente, conseguimos realizar um projeto tão pedido e tão desejado por este povo, que era um clube de larga escala, para que pudéssemos trazer para esta cidade atrações importantes como estão vindo aí. Até revelavam uma espécie de inveja, porque em alguns municípios vizinhos iam algumas atrações e que aqui não chegavam, que para aqui não podia vir, porque não tínhamos um espaço suficiente para recebê-los. Mas agora temos, com a força de Deus, com a nossa vontade e o apoio do povo e dos trabalhadores, podemos hoje e em qualquer dia, hoje e no futuro, convidarmos uma atração, por maior e melhor que seja, para nos abrilhantar em Tuparetama. Temos hoje um ginásio de esporte
com capacidade para 5 ou 6 mil pessoas. Construído com recursos do município. Aquilo representa uma soma de esforços, de vontade, de desejo e amor pela causa. Neste ano, eu me sinto realizado por muitos fatos, por muitas ocorrências. Tivemos o prazer há poucos dias de inaugurar aqui na cidade a fundação de uma liga desportiva. Fui convidado ano passado pelo povo para ser o juiz da festa do padroeiro que está acontecendo. Vimos também ontem a ordenação do primeiro padre, filho de Tuparetama. Isso para nós é uma glória. E para a sua família, de sabermos que diante de tantos desrespeitos e corrupções, de tantas maldades, de tanta impunidade, de tanta violência, ainda vemos uma família em Tuparetama ter o prazer de ordenar um filho padre. Não é porque os outros graus de doutorado são missão cristã e nos representará Deus, em nome de Deus e do Espírito Santo. Meus amigos, eu quero encerrar estas palavras convidando todos os filhos de Tuparetama a participarem desta festa com carinho, com amor e respeito, para que façamos esses 5 dias de festa pela frente sem violência, com respeito e com amor. Vamos nos divertir, isso é muito bom para nós. Daqui até segunda-feira haverá um forrozão aqui neste palhoção, grátis, para que todos possam participar. Sábado e domingo haverá um grande show no ginásio de esporte, mas lá é pago o ingresso de entrada, porque aquela festa que ali vai se realizar é em busca de recursos para concluirmos aquela grande obra. Festa que a prefeitura promove é para que todos participem sem esboçar um centavo do seu bolso. Isso aqui é a festa que eu gosto de fazer, é a festa que eu gosto de promover, é aquela que todos podem participar em um só pé de igualdade. Então, estão convidados e vamos brincar até sexta.